Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para a gente poder falar um pouco mais a respeito do processo de colonização feito pelos espanhóis e pelos ingleses na América. Então, nós vamos dividir aí esse vídeo em duas partes, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o processo de colonização aí feita pelos espanhóis no continente americano. E no próximo vídeo vamos falar sobre essa colonização aí dos ingleses, tá bom? Bem, já vou começar o vídeo falando para vocês que eu preciso muito daquele like, tá? Então, se você tá gostando aí dos nossos vídeos, coloque aí um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e se tiver qualquer dúvida, qualquer consideração, pode deixar aí nos comentários do vídeo que a gente vai ter o maior prazer aí em responder a vocês, tá bom? E hoje eu te convido, gente, tô convidando vocês aí pra gente fazer aí uma viagem de volta ao passado, hein? Vamos voltar ao passado. Nessa viagem já peguei a minha bússola, já peguei aí, né, os meus instrumentos aí necessários para nos guiar nessa viagem e melhor entender o que aconteceu com os povos pré-colombianos. Isso mesmo. Então, quero convidar vocês a virem comigo nessa viagem, tá? Então, vamos lá. Antes da gente aprofundar mais aí nesse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês para esse mapa que nós temos aí, tá? Então, nós temos o mapa dos povos pré-colombianos, né? E essa disposição deles dentro do continente americano. Então, na América do Norte, nós temos aí os índios americanos, principalmente nas regiões aí mais ao sul, onde hoje nós temos o México. Os astecas e os maias foram povos que viveram lado a lado aí na região da América Central e na região da América do Sul. Nós temos a presença aí da população indígena brasileira, né, em suas várias tribos, e nós temos aí os incas se organizando ao longo do litoral do continente americano sul, certo? Então, vamos compreender melhor a respeito disso, para a gente entender quais foram aí as circunstâncias que levaram esses povos à colonização espanhola, tá? Então, essa conquista das terras da América, elas tiveram como principal objetivo aí dos espanhóis, né, a ganância, a sede por mais e mais ouro e prata, tá? Então, eles desejavam muito encontrar ouro e prata e tiveram a felicidade de realmente encontrar. Iniciados pelos espanhóis, pelas ilhas chamadas Guaane, pelos nativos, e renomeada pelos espanhóis como São Salvador. Então, observa que a gente já tem a introdução desses povos com o elemento aí de mudança, né, de identidade territorial. Então, as terras que antes os nativos conheciam e chamavam de Guanani, os espanhóis chegaram e mudaram de nome, né? Então, a gente tem várias dessas características e vários desses elementos que vão demonstrando como é que, para as sociedades espanholas, eles foram subjugando, foram impondo tudo à população nativa. É uma figura importantíssima que nós não vamos deixar de ver nessa situação de colonização, é a figura de Hernán Cortés. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Ele desembarca no México em 1519 com 508 soldados, 16 cavalos e 14 canhões. Em contatos com os ameríndios, fez uma descoberta importantíssima. Que descoberta foi essa? Esses povos indígenas, eles tinham as suas rivalidades entre si. Hernán Cortés, percebendo isso, ele então, né, trouxe a seu favor esse elemento, né, estimulando essas desavenças entre as populações indígenas. Ele ia enfraquecer, né, os indígenas e fazer com que, né, tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele esperava, né, em alcançar os territórios, em descobrir onde é que tinha ouro, ele ia conseguindo
a partir dessas alianças que ele ia, né, começar a fazer com os indígenas. O maior objetivo de Hernán Cortés era, então, fazer alianças, então, com esses povos indígenas, oprimindo, né, e explorando esses inimigos, né? Então, a primeira maneira que ele conseguiu para fazer essas alianças, né, foi através dos indígenas telexcaltecas, né? Eles, então, se aliaram aos telexcaltecas e o objetivo maior era derrotar o Império de Montezuma. Então, essas alianças, os espanhóis buscavam, então, com os povos que já eram insatisfeitos com a civilização asteca, eles então iam aumentar ainda mais o número de soldados contra esse imperador do Império Azteca. Os telexcaltecas, eles eram povos extremamente guerreiros, tá? Eles tinham como objetivo derrotar o imperador azteca, até mesmo para fortalecer, né, o seu grupo indígena. Porém, quando os espanhóis se uniu, né, aos telexcaltecas e vários dos adversários aí dos astecas, eles se uniram para invadir, né, Tenochtitlan. Então, o objetivo da invasão de Tenochtitlan, né, que era a maior cidade aí, do Império Azteca, era de derrotar definitivamente, então, o Império Azteca e capturar, né, o imperador Montezuma. E, de fato, eles conseguem fazer essa proeza em 1521, tá? Então, a cidade, gente, de Tenochtitlan era uma cidade imensa, né? Uma cidade dentro do espaço que era mais cobiçado, né? Que era um espaço riquíssimo em água, né? Então, a vitória de Cortés sobre Montezuma foi muito importante para Cortés, para a conquista do Império Espanhol na América, e ele consegue fazer essa proeza 2 anos após a sua chegada ao continente americano. Então, observa que ele chega, começa as alianças com os inimigos, com as tribos inimigas de Montezuma, e 2 anos após isso ele já tem, né, força suficiente para derrotar o Império Azteca. Uma outra coisa que chama atenção é com relação a quantos esses homens teriam, né, ajudado a chegar, né, até Tenochtitlan. Então, nós temos historiadores dizendo aí que iniciou com 6.000 homens, né? Então, as batalhas se iniciaram com 6.000 homens, mas que ao final, né, da última batalha, nós já tínhamos cerca de 200.000 homens participando, né, dessa tentativa aí, né, bem sucedida de invasão da cidade de Tenochtitlan. Porém, esses homens, né, que enfrentaram aí o Império Azteca, eles não receberam absolutamente nada por isso, né? Então, Hernán Cortés, ele fez um acordo com eles, mas não tinha nada a oferecer em troca para esses homens que participaram dos exércitos contra o Império Azteca. Uma outra coisa que nós temos aí agora é com relação à conquista, né, das terras incas. Então, se para o Império Azteca, né, já foi difícil manter os espanhóis longe, né, dos seus domínios, vamos ver agora o que vai acontecer com o Império Azteca ou com o Império Inca. Então, como é que foi que se deu, né, a conquista das terras incas? Será que foi Hernán Cortés quem conseguiu aí conquistar novamente essas terras? Não foi, né? Então, gente, quem conseguiu aí, né, essas terras aí para a conquista espanhola foi um outro, né, representante, uma outra figura que veio para essa função. Então, o nome dele é Francisco Pizarro,
tá? Ele foi um conquistador e explorador espanhol que entrou para a história como o conquistador do Peru, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol. Então, foi Francisco Pizarro o responsável, então, por essa conquista, né? E ele partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tumbes em 1532. Depois deslocaram-se para Cajamarca, onde ele fez seu primeiro prisioneiro, né? O prisioneiro, na verdade, mais famoso. Por quê? Prisioneiros menores, lógico que ele já vinha, né, há tempos fazendo, mas esse era importante, era o imperador, né, Inca. E essa prisão, gente, do imperador Inca foi, né, bastante tumultuada. Então, observem aí, né, que aqui a gente tem logo aqui em cima a imagem desse imperador, Atahualpa, né? Ele foi, né, o 13º e último Sapa Inca, imperador Inca, né, de Tahuantinsuyo, como era chamado o Império Inca na época. Foi o governante de Quito por 5 anos antes de conquistar o Império Inca de seu irmão Huáscar. Depois de derrotar seu irmão, Atahualpa tornou-se muito brevemente o Império Sapa Inca, o imperador soberano do Império Inca, antes da conquista espanhola. Então, gente, nós tivemos aí, dentro do Império Inca, né, um problema também sucessório. Então, quando a gente fala aí que ele governou, né, durante 5 anos, né, esse império antes de conquistar o Império Inca do seu irmão Huáscar. Por quê? Os dois disputaram os territórios aí que pertenciam ao Império Inca após a morte do seu pai, tá? Então nós vamos falar daqui a pouco mais a respeito disso, porém já havia uma certa divisão, né, dentro do Império Inca. Então essa divisão vai ser cada vez mais acentuada e alimentada pelos espanhóis, porque eles sabiam que essa era uma das estratégias para vencer, né, os inimigos indígenas, tá certo? Bem, então, mais uma vez nós temos aqui na tela, vamos ficar de olho. Atahualpa herdou o reino de Quito de seu pai, o Sapa Inca Huayna Capac, em 1525. Antes que Huayna morresse, ele fez um testamento verbal onde dizia que pretendia dividir o seu império em 2 partes. Bom, naquela época, bastava então, né, o rei, o imperador, dizer ao seu povo, aos seus funcionários, né, quem é que ele gostaria, né, que continuasse o seu governo, que continuasse, né, na liderança do seu povo, tá? E assim foi feito. Porém, observe aí qual foi a intenção, né, de Huayna Capac, né, com a sua morte, tá? Então, ele acabou deixando, na verdade, o império, a seção norte do Império Inca, e seu meio-irmão, o Huáscar. Então, Atahualpa seria, né, o representante, o imperador dessa seção do norte do Império Inca, e o irmão dele, o Huáscar, receberia a seção do sul, né, como Sapa Inca. Então, os dois seriam imperadores, um, né, da parte norte, que era Atahualpa, e o outro da parte sul, que era o Huáscar. Porém, quando o Huayna morreu de uma doença infecciosa, e os historiadores, eles até agora compreendem que essa doença foi varíola, né? Atahualpa, ele governou, né, a sua parte, Quito, pacificamente por 5 anos. Até que o seu irmão, o Huáscar, tentou conquistar o reino de Quito, anexando a região dos Canarins. Então, quando ele tem o seu território invadido pelo próprio irmão, aí agora, então, as coisas vão mudar de figura, não é, gente? Então, nós temos
a influência dos espanhóis nessa disputa territorial entre os irmãos, com certeza, né? E a gente vai, né, perceber, né, o quanto é que Francisco Pizarro vai aproveitar-se disso, tá bom? Bom, Pizarro fundou a cidade hoje, né, conhecida por Lima. Então, ele organizou a região de acordo que ficasse com os modelos das cidades europeias, especialmente das cidades espanholas. Então, ele ergueu igreja, prédios públicos, ruas retas e casas que lembravam as casas que existiam na Espanha na época, né? Isso, em 1535, era, né, uma verdadeira ostentação a gente ter, né, dentro do território americano, construções gigantescas, lindas, maravilhosas, tal qual as casas e as praças, as construções feitas na Espanha. Então, isso tudo chamou bastante atenção. Então, gente, para que a gente chegasse nessa posição aí de conquista, né, da cidade de Cusco, como era chamada na época, a cidade que hoje nós conhecemos como Lima, os espanhóis contaram aí com, né, principalmente o apoio dos huacas, que eram guerreiros também, né, da região, guerreiros que tinham uma satisfação grande em lutar contra o Império Inca, né, em lutar contra Montezuma, e eles ajudaram também Pizarro nessa conquista aí da capital Inca durante esse período. E a partir daí a gente tem, né, essa renovação nas construções. Nós temos aí, né, o projeto da construção aí também de uma universidade, que é a Universidade de São Marcos, uma das construções mais lindas também, né, aí na região de Lima. E além disso, nós sabemos aí que as mais conceituadas construções, casas, né, feitas aí no centro da cidade, eram casas aí de pessoas mais abastadas. Então, a classe social, o status era definido também pela posição onde você morava, né, dentro da cidade. Então, a Praça Central, ela continha igreja, os prédios públicos, as ruas e casas aí, que nós falamos aí, que lembrava muito as espanholas. E, né, o que mais chamava atenção, que era a Universidade de São Marcos, que foi fundada em 1551 e ainda existe, né? Essa é uma característica importantíssima, né, para que a gente fique atentos. Agora, o que nós temos, né, dentro dessas batalhas aí entre espanhóis e populações indígenas, né? Tanto os incas quanto os astecas, né? Nós temos aí a respeito da resistência, né? Então é muito fácil a gente falar que os espanhóis foram chegando aqui, foram, né, conquistando o território, que não tiveram nenhum problema com relação a isso. Não foi bem assim também, tá? Então os indígenas, eles tinham as suas formas de resistência, as tentativas deles também foram feitas, algumas muito bem executadas, outras nem tanto, né? Porém, nós tínhamos diferentes maneiras também de resistir, tá? Então, nós temos aí, entre as resistências indígenas, aí, ó, suicídios, revoltas, fugas por meio de armas, tá? Então, o que nós vamos poder falar, né, a respeito disso? Nós temos aí, dentro desse processo aí de resistência, né, que fazer uma pequena observação, né? A conquista espanhola, ela não foi de forma imediata e nem foi de forma total, né? Então, esse é o mito que a gente chama de mito da completude, onde os espanhóis, né, dizem ter conquistado o território todo, dizem ter dominado essa região, e na verdade isso não aconteceu, né? Por quê? Porque os indígenas, eles continuaram fazendo resistência, né, em muitas regiões até o século XIX, tá? Então, nós temos aí grupos indígenas que vão buscar, a todo modo, né, lutar contra a presença e a dominação espanhola na região,
tá? A resistência inca no sul do Peru durou por cerca de 40 anos, né? Então, do período de 1532 a 1572, nós continuamos tendo indígenas aí, né, resistindo e tentando construir a sua história de forma diferente. Então, observe que a gente tem aqui uma imagem bem interessante, né? Onde a gente tem aí um espanhol escrevendo um livro de história com sangue derramado pelos próprios indígenas. E foi isso o que foi feito, né? À custa de muitas mortes, à custa de muita destruição, tá? Então, a população indígena buscou se defender, buscou. Porém, eles tinham muito pouca chance, né, contra a quantidade de instrumentos aí bélicos, de armas, né, e de outras situações que a gente vai falar agora daqui a pouco, que influenciaram também, né, na derrocada da população indígena diante dos seus inimigos. Bem, antes de passarmos à frente, é importante a gente ressaltar, né, que um dos movimentos de resistência que aconteceu com a população aí, indígena foi liderada por Tupac Amaru, tá? Tupac Amaru é o último imperador inca e lutou quanto pôde para vencer os espanhóis, embora ele fosse aprisionado e decapitado pelos espanhóis, tá? Então, Tupac Amaru, ele foi um desses líderes, né, que sustentaram a sua população. Tupac Amaru, né, juntou, né, parte do seu povo e permaneceu em uma muralha de neve na Cordilheira dos Andes, né, na tentativa mesmo de, né, retomar, né, os seus territórios, retomar a liderança do seu povo e, infelizmente, né, ele foi aprisionado e decapitado de maneira muito cruel, tá? Então, é importante ideia. A tomada das capitais astecas e incas não significou a queda desses impérios. Isso é chamado o mito da completude, tá? Então, esse mito da completude é o mito de dizer, né, que invadiu tudo, os espanhóis acabaram com os astecas, acabaram com os incas. Nada disso. Muitas dessas populações continuaram existindo, mesmo com a morte dos seus líderes, eles foram se reorganizando, tá? Foram se reestruturando. Bom, Tupac Amaru, né, e sua família foram levados a Cusco, a cidade de Cusco, né, que depois Francisco Pizarro, então, rebatizou, né, com outro nome. Eles foram torturados para que eles deletassem, né, os seus companheiros, né, os líderes rebeldes que estavam aí no meio da mata ainda, como foi o caso de Diego Cristóbal, né, que conseguiu fugir. Então, eles queriam capturar as outras lideranças a fim de diminuir a força, né, da tribo. Diz a tradição que, sem ter como se comunicar com seus companheiros, Tupac escreveu uma carta com seu próprio sangue e um pedaço de suas vestes, convocando todos para a luta. Mas a mensagem acabou interceptada pelos espanhóis. Diz o antropólogo Rodrigo Montoya, da Universidade São Marcos, em Lima. Após 35 dias de tortura, em 18 de maio de 1871, Tupac foi levado para receber sua sentença em praça pública no centro de Cusco e foi, né, feito ali o seu esquartejamento. Então, vamos dar uma olhada aí agora, gente. Tem uma imagem que a gente tem aqui do lado, olha, que os espanhóis enfrentaram uma dura resistência indígena e a consolidação da conquista espanhola só se deu de fato no século XIX. Foi isso que nós falamos aí, que significa um mito da completude, tá? Então, os espanhóis, eles demoraram muito ainda com os movimentos de resistência indígena até conseguir realmente consolidar-se enquanto território dominado pelos espanhóis de fato, tá? Então, nessa cena, a gente observa aí como foi a crueldade que fizeram, né, com Tupac Amaru. Então, colocar os animais, os cavalos aí para, né, correrem em direções diferentes a fim, né, de desmembrar em praça pública
diante, né, da população que estava ainda na cidade de Cusco, que era a população inca, eles queriam provar, né, a falência e a derrota por completo do imperador, do último dos imperadores incas vivos, Tupac Amaru. Então, gente, nessa conquista espanhola da América, nós podemos dizer que os espanhóis eles conseguiram o que queriam, né? Conseguiram a sua conquista, conseguiram, né, alcançar o ouro, a prata que eles tanto desejavam, a sede que eles tinham de conseguir isso aqui nesse território, né? Eles conseguiram por diversos fatores, tá? Então, elenquei aqui os fatores para que a gente dê uma olhadinha, ó. As doenças trazidas pelos europeus, tá? A desunião entre os diferentes grupos ameríndios. A tecnologia bélica dos espanhóis também é um outro fator, né, de grande importância. E as diferentes visões de mundo, tanto dos ameríndios quanto também dos povos espanhóis. Outro fator importante é que os espanhóis sabiam muito mais sobre os nativos do que os nativos sabiam sobre os espanhóis, tá? Então, esses são fatores aí que influenciam, né, de forma muito positiva, né, para a vitória espanhola sobre as populações, né, ameríndias, tá bom? Então, vamos destrinchar cada uma delas de forma separada, tá? Bom, agora as doenças. O que nós podemos falar sobre as doenças? Ué, professora, mas lá naquela época existiam doenças, né? Na verdade, a população indígena ela era uma população extremamente saudável até a chegada dos europeus, né? Infelizmente, eles não tinham conhecimento nem de medicação, né? E nem tinham o corpo com anticorpos, né? Suportassem, então, os vírus, bactérias, né? Que eles iam sendo atingidos com essa população espanhola que vinha trazendo isso tudo para essas sociedades também, tá? Então, doenças trazidas pelos europeus, né? A principal delas aí, que teria influenciado bastante, principalmente nos últimos anos do Império Azteca, teria sido, né, a Cocoslitztli, né? A Cocoslitztli era, né, um nome que dava-se para peste na língua asteca, tá? Era uma doença responsável por febres, dores de cabeça, sangramento nos olhos, boca e nariz, tá? Uma característica, né, bem forte para a população que não conhecia esses sintomas, não sabia como fazer para tratar as pessoas que apresentavam isso, né? Então, após 500 anos de pesquisa, só agora, né, que os cientistas, que os pesquisadores estão começando a entender, né, o que teria levado essa população a uma mortandade tão grande, né? Então, mesmo aqueles que não participaram das guerras, muitos deles morreram, né, com essas bactérias, com esses vírus, e uma dessas formas já identificadas, né, no corpo dessa população foi a presença de salmonela. Isso mesmo, gente, salmonela teria sido, né, um dos motivos, né, de causa de doenças da população asteca, das populações ameríndias como um todo, a gente pode dizer assim, né, teria sido essa uma das causas. Mas lógico que a gente tem várias outras doenças que também foram se disseminando, né? Mas na pesquisa se identificou muitas causas, ou muitas vestígios aí, né, da presença de salmonela no corpo, né, desses indivíduos. Grupo 100 kuni
Ach ya upu si al. Leka kuchiknae ya bachbacheo. Leka alatie. Tone ma usan ilik behach o sila pusi alo. At tontulaka bashakate aiteche. Le mago katialaje. Tenin kaka mal o chakipaka. De chomo tu yala. In aitechimpaka. Le winiko katiale. Tenin kat kanakten. Ya bachmut. Le bala mo katiatie. Insiktiche. Yan amuknalta beige esena. Katso katiatu katene. Inkat utsaki shiwo. Lekano tunuka. Benki huesikte. Utia kashike chachay. Lekatso kutsaba yaba cholo de maka. Lekabini. Kuru chuje tuyala tum. Beora lulum kabe. Uyokel ya baal. Ya bahe ubetik tak okotone. Tene sahkem. Letune keho katuyala he beyekşan. Tene sahkem. Let o kashnuko ma. Tene le maka. Tingvila tuich. Leyong eba maatunah tune. Diabetic uyah ta upusik alo. Yanubin ukat yetel uchaik balo. Leluma yanuk inu yaitie. Leyan say the church of ish. O segundo fator que nós falamos foi o da desunião entre os diferentes grupos ameríndios, né? Então, esse é um fator que chamou a atenção e chama a atenção de todos nós. Por que isso acontece, gente? Primeiro porque os indígenas, eles não se viam, né, enquanto índios, né, enquanto nativos. Eles se viam e se entendiam enquanto grupos, né? Então, tinha o grupo dos incas, o grupo dos astecas, o grupo dos mixecas. Então tinham vários né, grupos indígenas, né, que cada, né, grupo tinha suas lideranças, tinha sua cultura, tinha sua forma de viver. Então, eles travavam já guerras entre si, né, por disputas territoriais, né, muitas vezes pelas questões econômicas. Então, eles tinham já as suas rivalidades, né? Então, nós vimos aí que houve as alianças entre os espanhóis e os huacas, e houve também as alianças entre os espanhóis e os telexcaltecas, né? Então, esses grupos, eles viviam assim, travando guerras e batalhas entre si, tá? Uma outra coisa que a gente precisa salientar é que essa desunião que já existia foi alimentando, né, ainda mais, foi sendo alimentada ainda mais pelos espanhóis. Então, através de intérpretes nativos e suas atuações e também pela colaboração de alguns governantes indígenas visando benefícios para suas linhagens e para suas comunidades, sem pensar nos demais. Então, não havia preocupação com outro grupo indígena. Era, né, a preocupação com o seu próprio grupo, com a sua linhagem, tá? Mais uma vez, a questão da tecnologia bélica dos espanhóis, né? Então, como enfrentar, né, um grupo que vem de lá com espada, com escudo? Observa bem aí, gente, essa cena. Nós temos aí, né, os indígenas com arco e flecha, algumas aí pegos desprevenidos, né, sem muita reação.
crianças, mulheres, né, fugindo aí da praia, né, com a chegada dos espanhóis, né, que chegam equipados, né, eles já vêm de lá com canhões, né, então armadura, espada de aço, né, matavam muito mais do que as flechas, né, que tinham os indígenas. Apesar de que, eu vou colocar aqui também na descrição aí, um documentário muito bom que eu assisti outro dia, falando a respeito da produção das armas, né, da população indígena, dos astecas, dos incas, feitas com obsidiana, que era um material extremamente, né, forte, né, muito mais forte do que o material utilizado de aço nas espadas dos espanhóis. Porém, a gente sabe que eram poucas, né? Não eram feitas assim em grande quantidade pela população indígena, tá? E isso nos deixavam desfavorecidos, porque então isso tudo chegava a causar um pânico entre a população indígena. Então eles faziam uma confusão imensa quando olhavam os espanhóis e viam esses espanhóis montados nos cavalos, eles compreendiam que aquilo tudo era uma coisa só, né? E eles entendiam, né, que aquela figura enorme, né, tão, né, gigantesca, com tantas rapidez na movimentação, que aquilo só poderia ser um Deus, né? Então isso trouxe uma confusão, né, para a mentalidade aí dos indígenas muito grande. Enquanto isso, nós tínhamos aí os indígenas, ao longo da conquista, se apossando também das tecnologias bélicas, assim como do uso também dos cavalos. Então, como esses indígenas eles foram, né, fazendo alianças com os espanhóis, eles também foram, né, aprendendo a lidar, né, tanto com as armas quanto com o uso, né, do cavalo como meio de transporte, tá? Então, muitos desses povos se tornaram exímios cavaleiros, né, e passaram a utilizar isso a seu favor. Após as batalhas, né, começaram também a buscar essa tecnologia para atacar as tribos rivais. E o que a gente pode falar agora então, gente, sobre as diferentes visões de mundo? Bom, antes de falarmos a respeito dessas diferentes visões de mundo, eu queria comentar com vocês a respeito dessa imagem que a gente tem aí, ó. Nós temos, gente, né, uma verdadeira, né, carnificina sendo feita pelos espanhóis quando, né, ao invadir aí determinadas tribos indígenas, né, as tribos indígenas inimigas, eles então pegavam aí e capturavam as pessoas, né, e enforcavam essas pessoas, estavam amarrando umas aí, né, próximas às outras e colocavam aí fogo, né, e não deixavam aí de fora nem mesmo as crianças. Observem na cena aí que um dos soldados pega uma criança e faz como se fosse arremessar essa criança, né? Então, essa atitude, né, tomada pelos espanhóis choca demais as populações indígenas, tá? Então, eles não estão acostumados com isso. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que, enquanto para os astecas, né, a guerra ela precisa se ter uma cerimônia antes das batalhas para eliminar os ataques surpresas, né, os espanhóis eles não fazem nenhum tipo, né, de cerimônia religiosa, né? Então, para eles, né, a morte dessas pessoas não tem um significado religioso. E para as populações indígenas existiam, né? E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouquinho, tá? Então, para os espanhóis, causa indignação quando vê, por exemplo, os rituais de sacrifício humano feito pelas civilizações indígenas, né? Principalmente a civilização asteca, né? A civilização asteca, ela é vista, né, pelas sociedades aí europeias na época como uma sociedade extremamente, né, diferente, né?
uma sociedade onde se faz sacrifícios humanos, onde se tira o coração ainda pulsando de dentro do indivíduo e se mostra, né, esse coração, onde se corta a cabeça das pessoas e deixa rolar a escada abaixo do templo. Então, esse tipo de comportamento, isso era muito mal, né, visto por esses grupos de espanhóis. Só que, né, ao mesmo tempo, nós temos aí, né, sendo visto para os nativos, o desrespeito dos espanhóis estava, na verdade, em assassinar os nativos em massa, abatendo até mesmo quem não combatia, como era o caso das mulheres, como era o caso dos idosos, como era o caso das crianças, tá? Então, os indígenas, eles viam aquilo com uma perplexidade imensa, porque eles não estavam acostumados, né, a fazer isso, né, com as suas tribos inimigas. E, além disso, os índios ainda consideravam muito estranho um líder mentir. Foi o que Pizarro fez, né? Ele mentiu, né? Quando ele fez aí a aliança com o imperador Inca, Atahualpa, né? Ele disse para que Atahualpa enchesse de ouro a sala em que ele estava preso, e que assim que ele tivesse com aquela sala toda cheia de ouro, ele então o libertaria, né? E, na verdade, quando ele, né, viu que estava toda a sala cheia de ouro, ele não libertou o líder, né? Ele simplesmente mandou executar, né? Então, ele mentiu, ele enganou a população. Então, isso, né, trouxe aí uma certa, né, preocupação. Como é que um líder mente? Então, eles estavam tão acostumados a ver o líder falando, né, de maneira séria, de maneira correta, e eles acharam estranho, né, Francisco Pizarro fazer isso com o imperador Inca. Bom, outras questões aí que nós temos, né, agora é sobre o que, né, a gente tinha de informações, né? Os espanhóis, eles sabiam muito mais dos ameríndios, né? Eles conheciam mais sobre a população indígena do que os indígenas conheciam sobre os espanhóis. Então, isso trouxe, né, muitas preocupações aí também para as populações indígenas, porque eles não compreendiam como é que ele sabia das coisas, né, todas antes de terem chegado lá. E os espanhóis, eles faziam isso com um conjunto de informações, né, faziam acordos, né, com as tribos, então eles iam adquirindo informações privilegiadas com as próprias populações indígenas que cercavam, né, os seus inimigos. Então, outro fator aí também importante é que após vencer as guerras, os espanhóis, eles se apossavam de tudo e subjugavam até mesmo aqueles que tinham sido seus aliados. Então, ele traía todos, né? Então, não tinha, né, para a população indígena como, né, permitir que grupos que eram enganadores, que eram perversos, que, né, mentiam, que enganavam, que matavam as pessoas sem nem ao menos combater, eles não acreditavam que essas seriam, né, pessoas boas, né, para cuidar, né, das suas terras, tá bom? Bom, e a gente vai ficando por aqui, né? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria então só de agradecer a vocês, né, que nos acompanharam nessa viagem de volta no passado aí das populações pré-colombianas, tá? E se você ainda não curtiu, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, né? Também nós deixamos aí os nossos contatos das redes sociais, do Facebook, do Instagram, tá? E eu espero estar sempre com vocês aqui para que a gente continue, né, melhorando ainda mais o História em Retalhos, tá bom? Então, um beijinho para vocês e até a próxima!